ela. O azeite da minha botija multiplica, Senhor, multiplica. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos sentaram. Quem pudesse colocar de pé novamente, abra sua Bíblia lá no livro de Números, no começo da Bíblia Sagrada. Números, capítulo de número 11. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, a qual desde casa até aqui Ele confirmou várias vezes. Glórias a Deus, uma palavra revelada para falar ao nosso coração. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus, santo ao Senhor. Números, capítulo de número 11. Glória a Deus, quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. No comecinho da Bíblia Sagrada, preste atenção, aleluia, na leitura, você que porventura não tem a Bíblia. A murmuração dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, a sua cor como a cor do bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, que me dissesses: leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus eterno, Deus santo, Deus de glória, muito obrigado por tudo, papai. Fala conosco, Deus, segundo a tua vontade e o teu querer. Só o Senhor sabe o que precisamos ouvir, meu Deus. Ah, papai, usa a minha vida mais uma vez, papai, no nome de Jesus Cristo, papai, para a tua glória e o teu louvor. Amém, amém. Pode se assentar, meus irmãos, e louvar Jesus com as palmas, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, essa mensagem, acredito que é do conhecimento de muitos, aonde o nosso Deus viu seu povo que se encontrava cativo pelos egípcios, por Faraó, por 400 anos, eles permaneceram ali no Egito. Os primeiros anos, sobre o governo de José, eles foram bem-sucedidos, eles foram muito abençoados, mas a Bíblia diz que foram entrando outros reis, outros faraós, logo após José, que já não foram vendo o povo de Deus com bons olhos,
porque o povo de Deus se multiplicava, crescia, e eles ficavam intimidados e constrangidos que o crescimento do povo do Senhor viesse lhes causar uma ameaça, uma revolta, que a situação pudesse se tornar ao contrário, que os egípcios talvez pudessem se tornar servos do povo hebreu, porque o povo de Deus crescia e multiplicava. Aleluia, glórias a Deus, porque Deus, Ele é poderoso e Ele trabalha com a multiplicação. Aonde estão as mãos de Deus, aleluia, tem que haver multiplicação, tem que haver melhora, tem que haver crescimento, tem que haver multiplicação, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grande. Então Deus, vendo o sofrimento daquele povo lá no Egito, o povo tendo que trabalhar praticamente o dia inteiro, várias cotas para eles cumprir, cada vez o faraó endurecia o seu coração e pesava o serviço. Eles tinham serviço, o faraó via e não se contentava e aumentava a demanda de serviços, e aquele povo já não estava aguentando de tanto sofrimento, de tanta escravidão, e eles nem recebiam pelo que eles trabalhavam, eles só tinham apenas a comida, eles estavam totalmente escravos de faraó. E Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus ouviu a oração do seu povo, porque muitos clamaram, muitos pediram misericórdia, socorro, Senhor. Lembra de nós, Senhor, lembra do teu povo, lembra, Senhor, da promessa que o Senhor fez a Abraão, nosso pai. Lembra, Senhor, e Deus lembrou do seu povo. E Deus levantou um homem que foi criado juntinho de Faraó no palácio, Moisés, que também era um hebreu. Deus levantou ele, Deus capacitou ele, Deus deu o maior ensino para ele, dentro de todas as matérias que o império do egípcio podia oferecer. Deus capacitou aquele homem intelectualmente, Deus o preparou. Não o bastante, 40 anos depois que ele ficou ali aprendendo, aleluia, das melhores ciências e ensinos do Egito, o Senhor, aleluia, fez com que ele fosse para o deserto, para o Senhor dar a sua capacitação espiritual àquele homem, Moisés. Porque quando Deus tem um plano com a vida de um homem, de uma mulher, Ele vai moldar, Ele vai capacitar de acordo com a sua vontade. E muitas vezes a forma dele capacitar não é conforme a gente espera ou conforme a gente queira. Muitas vezes é conforme Deus quer. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, mas a Bíblia nos conforta dizendo que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para dar o bem que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus. Deus capacitou Moisés, ficou mais 40 anos peregrinando, mais 40 anos no Egito. Deus se manifestou através da sarça ardente, Deus falou com ele, Deus mostrou o seu poder, a sua glória para este homem. Aleluia, glória a Deus. Usou ele para livrar esse povo da opressão do Egito. E não foi de qualquer forma, não foi de uma forma simples, mas foi com muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, com pragas que tiveram que, todo aquele povo, mesmo sendo pagão, tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava sobre aquele lugar, que a mão de Deus era a favor dos hebreus, do povo escolhido do Senhor. Aleluia, eles viram milagres, eles viram coisas extraordinárias. Eles viram a água se transformar em sangue. Eles viram, aleluia, as rãs invadirem a casa dos egípcios e não entrarem na casa dos hebreus. Eles viram, aleluia, sinais e sinais, milagres e milagres, até que Deus liberou, Deus consentiu, Deus tocou no coração de Faraó, e ele liberou esse povo, para que esse povo fosse
prestar adoração para o Senhor, mas na verdade era uma libertação total. Esse povo já não ia mais ser escravo do Egito nunca mais. Quem que é grato a Deus por você não ser mais escravo do Egito? Quem que é grato? Alabassubi calamandarabastéria, alabassubi calamandaramanai, eremanda calamandarabastéria. Eu outra hora estava escravo do Egito, aleluia, na bebida, aleluia, glória a Deus, na prostituição, na ilusão, na depressão. Mas Jesus Cristo me tirou do Egito, aleluia, glórias a Deus, me mostrou o seu caminho e está me conduzindo a mim e a você para Nova Canaã, para uma terra prometida que mana leite e mel, para uma terra de alegria, para uma terra onde não haverá mais choro, mais dor, mais perca, mais labuta, mais trabalho, mais derrota, nunca mais. Ele está nos conduzindo para essa terra e nós temos que ser obedientes à voz dele. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, de maneira tremenda, de maneira extraordinária, de maneira com muitos sinais, libertou esse povo e conduziu. Dizem que era para ele chegar na terra prometida em 40 dias, mas como esse povo ainda era muito duro de coração, foram 40 anos de peregrinação pelo deserto. E o povo duro de coração, irmãos, o povo que nada estava bom para eles. O Senhor, aleluia, durante a noite, que os desertos são frios, ele se fazia como uma coluna de fogo, para que o povo não perecesse pelo frio. Durante o dia, no deserto que é muito quente, Deus pairava pelo seu povo como uma grande nuvem, para que o sol não castigasse o seu povo. Deus não deixava que as roupas se consumissem, nem os calçados. Ao contrário, Deus agia de forma milagrosa, que por mais que passassem os anos, a roupa crescia no corpo, os calçados cresciam no pé e não se desgastavam, porque o cuidado de Deus estava sobre eles. Aleluia, glória a Deus. Deserto não tem nada além de areia, além de perigos. Deserto não tem vegetação, não tem verde, não tem sombra. Deserto é realmente deserto, não tem aparentemente nada, a não ser areia imensa, 2 quilômetros e quilômetros de areia, de extensão de areia. Parece um local morto. Mas o Senhor sabia que o seu povo precisava comer, e o Senhor fez chover maná do céu. O Senhor todos os dias fazia chover maná, caía aquele alimento que era o suficiente para aquele povo se alimentar e estar saudável e forte para marchar até a terra prometida. Aleluia. Mas alguns começaram a enjoar e murmurar e dizer: mas só maná, maná, só comemos maná, não tem carne, é só maná, maná, estamos cansados de maná. Assim como alguns na igreja hoje, aleluia, murmuram dizendo: mas é o mesmo pregador, é esse pregador de novo, esse pastor, esse mesmo pastor, não muda, essa mesma diretoria, essa mesma situação, nada muda. Mas Deus espera que a mudança aconteça em nós primeiro, para depois Ele mudar aquilo que está ao nosso lado. Aleluia, muitas vezes precisa a mudança acontecer em nós, para que ela venha contagiar e mudar aqueles que estão ao nosso derredor. E esse povo começou a murmurar, e Deus, na sua ira, Deus mandou um fogo, irmãos, que eu não sei se foi exatamente igual aquele fogo que Elias consertou o altar, aleluia, diante dos profetas de Baal, aquele fogo tão poderoso que desceu do céu e que lambeu o sacrifício e lambeu até aquela água, que secou-se tudo, e até os Baals, os servos de Baal, os profetas de Azera tiveram que reconhecer que só o Senhor é Deus. Eu não sei se foi esse mesmo fogo que veio do céu, ou se Deus fez algum fogo subir lá do inferno, lá do abismo, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele acendeu ali um fogo que
acabou, aleluia, glória a Deus, tragando algumas pessoas, tragando uma parte do arraial. Um fogo terrível que só pode ser apagado e extinguido com a oração do líder de Deus, que se chamava Moisés. A Bíblia diz que depois que Moisés orou, o fogo apagou. Porque se Moisés não fosse orar, o fogo ia continuar queimando e destruindo coisas por onde ele passasse. Eu imagino que esse fogo era tão terrível que eles tentaram talvez com água, ou que talvez eles tentavam com o recurso mais abundante ali presente, areia. Se você muitas vezes joga areia ou terra sobre uma fogueira, ela vai apagar, porque a camada que vai cair sobre o fogo, sobre o elemento ali, vai tapar e não vai deixar vir oxigênio que alimenta o fogo, então vai se apagar, vai se extinguir aquele fogo. Mas provavelmente eles tentaram de tudo. Se eles tinham água, jogavam água. Se eles não tinham água, eles tinham areia para conter aquele fogo, mas nada continha esse fogo, a não ser a oração do homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. A oração de Moisés acabou com aquele fogo. Mas ainda assim, a Bíblia Sagrada diz que havia um vulgo. Em algumas outras traduções está escrito populacho, que é um povo que ainda continuou murmurando, continuou reclamando. Irmãos, Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Eu quero que você entenda, aleluia, glórias a Deus. Imagine você encontra uma pessoa que está presa, que está cativa, e você consegue a graça de conseguir libertar essa pessoa. Essa pessoa olha para você e fala: você está me livrando, mas eu não tenho nada. Eu não tenho casa, eu não tenho nada. E você diz para essa pessoa: não venha comigo, porque você vai ficar na minha casa e eu vou te sustentar. E você traz essa pessoa para a tua casa. Você sustenta, você reparte do teu pãozinho com margarina com ela pela manhã. Você reparte mesmo o pouquinho que você tem, o feijão e arroz, você reparte. Mas chega uma época e essa pessoa se altera e diz: mas só isso? Você só tem isso? Você não tem mais? Você não tem uma carne melhor? Não tem um alimento melhor? E essa pessoa mostra insatisfação. Essa pessoa demonstra ingratidão. E não há nada pior do que ingratidão. Eu sei que talvez algumas pessoas possam já ter sentido isso. Podem ter ajudado, estendido a mão a alguém que você ajudou tanto, mas de repente passou-se algum tempo, essa pessoa virou as costas. Talvez você precisou da ajuda dela, de algum apoio dela, e você não teve. Eu já teve pessoa que eu, pela graça de Deus, ajudei. Alguém estava viciado nas drogas, que a mãe tinha desistido, que todos tinham desistido, os amigos tinham desistido, mas eu tive misericórdia, com a misericórdia que Deus colocou no meu coração. Peguei, ajudei a pessoa, paguei para a pessoa que ela fosse internada no local de recuperação. A pessoa voltou do local de recuperação liberta das drogas, mas não liberta espiritualmente. Passou-se pouco tempo e ele se levantou contra mim. E aí, como eu tenho um coração de carne também, eu me arrependi do bem que eu fiz. Porque nós muitas vezes somos assim, nós somos carne. Mas Deus, Ele não se arrepende do bem. Aquilo que Ele dá, Ele não tira. Mas meus irmãos, entendam a dor do coração de Deus, que libertou esse povo de uma forma gloriosa. Esse povo foi o povo que mais viu sinais, que mais viu prodígios, que mais viu maravilhas acontecer. E no entanto, eles não estavam satisfeitos. Esse povo começou a importunar tanto Moisés, tanto, que Moisés chegou ao ponto de pedir a morte para Deus. E a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, que não havia em Israel, não havia entre o povo hebreu um homem tão manso, um homem calmo como Moisés. Irmãos, era um povo muito numeroso. Aqui nesse mesmo capítulo diz que eram 600 mil homens, sem contar as crianças e mulheres. Eu acredito que esse povo que saiu do Egito passava de 1 milhão de pessoas.
Você imagine um povo grandemente numeroso e muitos dentro desse povo murmurando: mas para que isso? Para que você nos tirou lá do Egito para morrer no deserto, para ficar comendo maná, para ficar passando necessidade? Esse povo murmurava e murmurava e murmurava e murmurava, e se acendeu a ira do Senhor. E Deus disse: tá bom, vocês querem carne? Eu vou dar carne. Eu vou dar carne até vocês comer carne pelos olhos. E a Bíblia diz que Deus mandou uma chuva tão grande de codornas que encheu aquele espaço, por espaço de um dia, de tantas codornas, e deu para aqueles povos, para aquelas pessoas, para aqueles hebreus comer carne de codorna por um mês, de tanta carne que o Senhor mandou, tanta carne, para eles se fartarem mesmo. Mas a Bíblia diz que ainda assim a ira do Senhor se acendeu para com esse povo. Irmãos, a ira do Senhor, aleluia, glórias a Deus, ela pode se acender nos nossos dias de hoje. Recentemente eu soube de uma igreja onde o pastor é bastante zeloso e sincero, tenta manter a igreja na doutrina, na palavra de Deus, e uma pessoa foi participar da ceia, e eu não sei se essa pessoa estava preparada ou não, mas logo após ela participar da ceia, deu um infarte nela, ela chegou a morrer no culto de Santa Ceia. O pastor piedoso levantou a igreja em oração, oraram pelaquela irmã, e Deus ressuscitou aquela irmã, Deus devolveu vida para aquela irmã. Irmãos, nós vivemos tempos tão difíceis, tempo tão trabalhoso, irmãos, que se há algo que nós necessitamos, que seja resgatado para nós, que seja restituído ao nosso coração, é o temor do Senhor. Nós precisamos que o Senhor coloque esse temor no nosso coração, esse temor para ser obediente a Ele, esse temor para resistir ao pecado, para resistir ao mundo, esse temor para ser obediente quando Ele nos capacita para fazer alguma coisa e nós obedecemos e fazemos para Ele. Nós precisamos desse temor. E temor, irmãos, não é medo. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra temor significa ato ou efeito de temer. E eu fico com a segunda observação: sentimento de reverência. O temor a Deus, ele não é um medo, porque quem está na vontade de Deus, ele não precisa temer, porque Deus é nosso Pai. E qual o pai que quer o mal para o seu filho? Não, o Pai representa segurança, o Pai representa provenimento, o Pai representa, aleluia, glórias a Deus, socorro, esperança, paz, tranquilidade, abrigo, consolo, abraço. Isso o pai, uma mãe representa. E Deus tem um amor maior do que um pai e uma mãe nessa terra. Ele nos ama e quer o bem para nós. Aleluia, a Bíblia diz: qual pai que o seu filho pedindo-lhe pão lhe dará uma pedra? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que vos pedirem. Mas é necessário ter temor. Aleluia, glória a Deus, reverência perante ao Senhor, reverência, aleluia, ao se dirigir a Deus em oração, reverência na sua palavra, reverência na sua casa de oração, reverência, aleluia, onde estiver, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono da vida, Ele é o autor, o criador de tudo, irmãos. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá fôlego, é Ele que nos dá livramento. Ai de nós, se não fosse Deus, talvez muitos de nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas pela misericórdia dEle nós estamos, pela graça dEle nós estamos. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais uma pessoa for temente a Deus, quanto mais ela for reverente a Deus, mais sábia ela vai ser. Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem não tem temor, rejeita a correção do Senhor, rejeita a sabedoria, rejeita a instrução. Como esse povo que foi tirado da escravidão, rejeitava muitas vezes as coordenadas, as ordens do Senhor, pecavam com a sua boca, difamando, pecavam com a sua boca, aleluia, caluniando e até muitas vezes blasfemando contra Deus e contra quem ele tinha levantado. No capítulo posterior ao capítulo 11, o capítulo 12, a Bíblia Sagrada diz que a própria irmã de Moisés, Miriam, e Arão, seu irmão, se revoltam contra Moisés, e por causa da revolta, da rebelião de Miriam, ela acaba sendo leprosa por causa da ira de Deus, que ela se levantou contra um homem que foi ungido, que estava na direção de Deus. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo e fogo consumidor. 2 Crônicas capítulo 19 e versículo 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque no Senhor nosso Deus não há iniquidade, não existe mal no Senhor. Iniquidade, no seu significado mais perfeito, é a prática contínua de um pecado. É aquela pessoa que todos os dias ela está perseverando num pecado, ela está continuamente no pecado, ela não consegue se libertar daquilo. Isso se chama iniquidade, uma prática contínua do pecado. E a Bíblia diz que em Deus não há iniquidade, não há pecado, porque ele é totalmente santo. Porque no nosso Senhor Deus não há iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Com Deus não tem barganha, tem que ser fiel e obediente à palavra, para que a palavra dele seja, aleluia, manifesta na nossa vida, para que as bênçãos, as promessas dele venham a nos alcançar. 2 Crônicas 19:9. Andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. A Bíblia nos recomenda andar no temor do Senhor. Eu estou recitando algumas citações, mas se fosse recitar tudo que fala a respeito do temor do Senhor, do benefício de ter o temor e da negatividade de não ter o temor do Senhor, algumas horas ou uma vigília seria muito pouco tempo, porque a Bíblia fala muito nesse assunto, porque é um assunto importante e necessário. Jó, capítulo 28, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Salmos 2:11, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Salmos 5:7, porém eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade, em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Aleluia, glórias a Deus. O salmista sabia entrar na casa do Senhor com temor, com humildade, com reverência, com adoração, com coração puro, com coração reto. É por isso que a Bíblia diz que o coração dele era segundo o coração de Deus. Provérbios 10:27, o temor do Senhor aumenta os dias. Quem teme ao Senhor deseja viver bastante, seja bastante temente, porque o Senhor vai multiplicar os teus dias, o Senhor vai multiplicar os teus anos, o Senhor vai multiplicar a tua saúde, se você for temente ao Senhor Deus. Aleluia. Atos 2:43, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja tremenda e poderosa, porque tinha temor. A igreja primitiva virou Jerusalém de cabeça para baixo, porque era uma igreja que tinha temor de Deus, e aonde há o temor de Deus, o Senhor tem prazer de operar maravilhas, o Senhor tem prazer de usar os seus servos, os seus passos, desde o membro ao obreiro, ao cooperador, ao presbítero, diácono, ao pastor. Deus tem o prazer de operar e de usar, quando se há o temor do Senhor.
Mas quando não se há o temor do Senhor, é ao contrário que acontece. Os milagres cessam, as maravilhas cessam, as operações se tornam escassas, porque como Deus vai operar se não há temor? Mas aonde tiver temor, Deus vai ter o prazer de operar, aleluia, maravilhas. 2 Coríntios 5:11, meus queridos, eu já vou estar terminando, não vou demorar muito, não vou delongar muito, só vou terminar pouquíssimas reverências que o Senhor colocou no meu coração. 2 Coríntios 5:11, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Irmãos, aquele que é salvo, ele deve temer ao Senhor. O temor é devido ao Senhor. Nós necessitamos temer a Deus, aleluia, conhecer que Ele é dono de tudo, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é justiça, aleluia, glórias a Deus, e que Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de reverência, Ele é digno de santidade, Ele é digno de culto, Ele é digno de atenção, Ele é digno, aleluia, que todo joelho se dobre diante dEle e diga que Ele é o Senhor, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso e que só Ele pode salvar e livrar do fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. 2 Coríntios 7:1, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Santificação no temor de Deus. Santificação significa apartar-se daquilo que desagrada a Deus, separado daquilo que desagrada a Deus, na contramão do mundo, na contramão das igrejas de porta larga, na contramão da moda, na contramão das novidades do mercado gospel, na contramão de tudo aquilo que Deus abomina, na contramão de tudo aquilo que parece evangelho, mas não é evangelho, na contramão de tudo aquilo que parece louvor, mas não é louvor. Aleluia, mas no caminho estreito, na brecha, aleluia, glórias a Deus, em temor ao Senhor, em reverência, observando os antigos marcos, observando, aleluia, as décadas que foram pregadas, um evangelho poderoso, que era respaldado com sinais, prodígios e maravilhas, e salvação de almas, cuja qual uma delas eu sou fruto, irmãos. É nisso que nós temos que continuar, é nisso que nós devemos permanecer, buscar, perseguir. Não importa se A está mudando, se B está mudando, se tal congregação, se tal sede está mudando. O Deus que nós servimos, o Deus que nos salvou e teve misericórdia de nós, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Não vai ter homem, não vai ter liturgia, não vai ter teólogo, não vai ter diretoria, ninguém que possa mudar o que Deus já instituiu, o que Deus já colocou, o que Deus já confirmou, o que Deus ensinou e o que o Senhor corroborou pelos seus sinais, respondendo, aleluia, a sua aprovação. Precisamos, irmãos, do temor do Senhor no nosso coração. Nosso querido irmão Anderson hoje mesmo estava falando comigo: irmão, eu não sou nem 50% do que eu já fui um dia, no primeiro amor. E eu acredito que nenhum de nós somos. Você lembra do teu primeiro amor? Quando não interessava o pregador que estava pregando, você ir na igreja porque você queria Deus. Você não estava nem aí para pregador, você queria Deus. Você queria ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Você queria orar, você queria buscar, você glorificava, aleluia, constantemente, porque você queria o batismo com o Espírito Santo. Você queria o Espírito Santo presente na tua vida. E algumas pessoas receberam todas essas coisas, mas aos pouquinhos o temor foi saindo do coração. E hoje já não tem mais temor, já não tem mais reverência, já não oferece mais um culto santo, racional e agradável ao Senhor, um culto com a alma, um culto livre e espontâneo, não por pressão, não, aleluia, glória a Deus, para causar uma aparência, mas um culto verdadeiro. Senhor, hoje eu quero entrar na tua casa, eu quero me derramar, Senhor.
Hoje, Senhor, Alabaçubi, Calamandarabachai, eu quero abrir o meu coração, Senhor. Eu quero demandar-se a Calabanai, Elebe Calamandarabastéria. Eu quero chorar na tua presença. Eu quero sentir o teu calor, Senhor. Senhor, hoje eu quero ouvir a tua palavra, Senhor. Seja o que o Senhor quiser falar, eu quero ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Eu necessito do Senhor. Eu dependo do Senhor. E sem o Senhor, eu nada sou, Senhor. É isso que Deus quer da sua igreja, meu irmão. É isso que Deus quer. Eu lembro de uma vez, na congregação que eu comecei, eu lembro que uma vez eu senti tão gloriosa a presença do Senhor no banco. Eu chorei tanto, mas chorei tanto. Eu desejei no meu coração, Senhor, o Senhor podia me deixar aqui nesse banco chorando, Senhor, porque é tão gostoso, é tão maravilhoso chorar na presença de Deus. Mas chorar de alegria, sentir a presença de Deus, sentir a companhia dEle, o cuidado dEle, o consolo dEle. É tão gostoso, não tem nada no mundo que possa se comparar com isso. Eu já experimentei as coisas desse mundo e eu sei que não se comparam com a presença, com a glória de Deus. Mas o Senhor disse, eu poderia te deixar, mas se você me ama, você tem que fazer o que eu te capacitei para fazer. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu no meu coração eu desejei, se eu ficasse só naquele branco, orando e chorando na presença do Senhor e orando, para mim estava mil de bom, estava totalmente bom. Mas quem tem temor do Senhor, ele faz aquilo que o Senhor o capacitou para fazer, mesmo que doa, mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que não haja salário, mesmo que não haja recompensa, mesmo que muitas vezes tenha que percorrer quilômetros, ele faz por amor. Aleluia, glórias a Deus. Por amor Moisés orientava esse povo do Senhor, mas ele chegou a um ponto de exaustão. Quem que não chega no seu limite quando as lutas tentam nos afogar, quando vem o bombardeio de Satanás de todos os lados? Quem que não chega no limite? Mas o Senhor é misericordioso e sempre nos dá uma solução, sempre nos dá uma saída. Ele repartiu o espírito de Moisés com mais 70, para esses 70 auxiliar ele no governo daquele grande povo. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços de morte. O temor do Senhor nos desvia dos laços de morte. E não só morte física, meu querido e minha querida irmã, mas morte espiritual, a segunda morte, que é pior. Quem não tem o temor do Senhor, ele está sujeito a dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual, a segunda morte, a morte da alma. A esses dois tipos de morte ele está sujeito. Mas quem teme ao Senhor pode até morrer de morte física, porque uma hora, se não aconteceu o arrebatamento da igreja a tempo, pode partir. Mas segunda morte, nunca mais. O primeiro dia que ele morrer, que apagar aqui, vai ser o primeiro dia na eternidade, na glória, glorificando e adorando ao Senhor e esperando, aleluia, a ressurreição dos santos, esperando o retorno de Cristo para buscar o restante da sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo ao Senhor. Irmãos, eu prego essa mensagem e eu preciso que o Senhor coloque temor no meu coração. Eu desejo fazer mais para o Senhor. Eu desejo me entregar mais para o Senhor, para que essa minha curta vida aqui tenha algum significado, tenha alguma relevância, tenha algum peso na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso é necessário que haja temor, que eu tenha temor quando, aleluia, glória a Deus, ser convidado para levar a mensagem dele, que eu tenha temor para ter a minha vida no altar, para não subir indignamente no altar, no púlpito do Senhor, que eu tenha temor, aleluia, quando eu falar da palavra dele, porque a palavra dele é fiel e verdadeira, ela é poderosa, ela é como fogo, ela é como um martelo, ela é preciosa, mais preciosa do que o ouro e a prata. Aleluia, glórias a Deus. Eu preciso ter temor, aleluia, para se dirigir à igreja dele, porque essa igreja foi comprada com o sangue de um justo, num madeiro,
foi comprada debaixo de muita dor, de muita humilhação, de muito sofrimento, de muito preço, de um preço que nenhum outro homem poderia pagar. Mas Jesus Cristo foi, subiu ao madeiro, aleluia, aguentou aquelas dores cruéis, aquelas dores na alma, no corpo, nos nervos, na alma, todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Mas ele tentou firmar-se e resistir até o fim, até sair a última gota de sangue, até não ter mais sangue e sair água apenas, aleluia, glória a Deus, e entregar o Espírito para o Pai, aleluia, glórias a Deus. Ressuscitou o terceiro dia, aleluia, glórias a Deus, vive e reina para sempre, e disse que não nos deixaria órfão, não nos deixou, nos enviou o seu Espírito Santo Consolador, que está aqui hoje, colocando temor nos corações, por meio da sua palavra, nos auxiliando para temer esse Deus Santo, esse Deus que é justiça, mas que também é amor, que não negou o seu Filho, mas deixou o seu Filho ser moído para a nossa salvação. Eu tenho um filho de aproximadamente 13 anos, mas se porventura alguém me ameaçasse e falasse: olha, ou você escolhe um grupo de pessoas ou teu filho, você não vai ter outra escolha, eu escolhia o meu filho. Eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe escolheria o seu filho, pelo amor que tem ao seu filho. Mas Deus tem tanto amor pela humanidade que Ele não poupou o seu Filho, irmãos. Ele não poupou Jesus Cristo. Ele teve que contemplar o seu Filho ser moído, pregado naquele madeiro. Ele teve que contemplar tudo isso, toda essa dor. Se o nosso coração dói de alguma coisa acontecer com o nosso filho, quanto mais o coração de Deus, irmãos, que o amor dele é muito maior do que nós. Imagine o coração de Deus quando o filho estava sendo escarnecido, moído por pessoas que ele curou, que ele operou milagres, que ele pregou a verdade. Aleluia, glórias a Deus. O Evangelho é santo, a Bíblia Sagrada é santa. O nosso Deus é santo e digno de todo temor, toda honra, toda glória. E se há algo, meus irmãos, que nós necessitamos, que o Senhor resgate e repunha ao nosso coração, ou acrescente mais ao nosso coração, é o temor ao Senhor. Vamos temer ao Senhor mais e mais. Vamos orar: Senhor, coloca temor no meu coração, coloca temor. E quando a igreja for tomada de temor, como a igreja primitiva era, os milagres retornarão a acontecer. O paralítico vai começar a levantar da cadeira de roda, o surdo vai começar a ouvir, a alma vai começar a sair do tráfico, das drogas, da prostituição, como ainda hoje sai, mas vai sair muito mais quando houver um grande temor no coração do povo do Senhor. Se você não tem um propósito para orar, e você quer um propósito muito grande e poderoso, que pode mexer e abalar com o Brasil ou com outras nações, isso seguinte se chama temor. Ore: Senhor, põe temor no meu coração, põe temor no coração do meu irmão, põe temor no coração do pastor, põe temor no coração da diretoria, da obra do ministério, dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, dos pregadores. Põe temor, Senhor, põe temor, para quando ele e ela fazer alguma coisa, saiba que está fazendo a um Deus que é poderoso, a um Deus que é fogo e fogo consumidor, a um Deus que é santo e que um dia vai requerer prestação de conta da obra de cada homem, cada mulher que teve a oportunidade de viver aqui, que teve a oportunidade, teve liberdade e se fez, aleluia, se dedicou-se ao Senhor com temor, um dia vai receber o galardão pelas suas obras. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus coloque temor no nosso coração, meus irmãos. Eu preciso, porque eu quero fazer mais. O que eu tenho feito, o que eu já fiz não é nada, eu preciso fazer mais. Alabaçubi calamanai. Eu oro para Ele: coloca temor, Senhor, coloca temor, porque essa carne muitas vezes é rebelde.
Aleluia, essa natureza, essa antiga natureza, às vezes ela quer ressuscitar, às vezes ela quer ressurgir, às vezes ela quer esbravar, às vezes ela quer murmurar, como o povo hebreu no Egito. Mas Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, como o meu mestre assim orou lá no madeiro na sua última hora. Aleluia, se coloque de pé no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se coloque de pé, glórias a Deus.